2026 chegou, mas antes de dar início a esse ano repleto de novidades, vamos falar sobre os encerramentos de alguns dos GLs no final de 2025, como Poison's Love, Player e My Safe Zone. Inclusive, feliz ano novo, feliz Natal, essas coisas tudo pra vocês, o canal voltou, vamos lá. Alguns nós nos debruçamos um pouco mais sobre, comentando episódio por episódio, que vocês acompanharam no passado com a gente, e alguns outros nem tanto. Estamos falando de você. E começando por Poison's Love, que não sei vocês, mas pra nós aqui no canal, esse finalzinho teve uns episódios que nos deixou com um gostinho meio amargo, sabe? Ou bem amargo, pra falar a verdade. Toda a sequência de cenas, o tempo de tela dispensados aos crimes cometidos pelos genitores da PREM, que foram gabaritando o Código Penal, as definições de níveis de crimes parentais dos GLs foram atualizadas, vários ódios e sentimentos de desrespeito, de vulnerabilidade e de angústia que povoaram esses episódios. Recebemos um final feliz? Recebemos, mas com mais uma redenção de personagem podre. É aquilo, né? Nada novo sobre o sol para os padrões de GLs tailandeses. A série teve seu final, Patty não foi de camisa de saudade, Prem reencontrou a amada no final, mas claro, com a permissão dos criminosos. Mas tá, tentamos não nos apegar a esse ponto, mas é o fato de que o casal termina junto, elas viverem o seu comercial de margarina e seguirem de mãos dadas rumo ao pôr do sol. Para algumas foi o suficiente, para outras nem tanto, mas o que está feito, sigamos em frente. Mas falando sério, o GL foi bom em diversos pontos. O amadurecimento da relação Patty e Prem, o processo de descoberta da Prem, que é muito verdadeiro, cada um tem seu processo, seu tempo e tal, e isso é um fato. E convenhamos que tendo em vista a realidade em que a doutora estava inserida, cada parte da vida dela estava meticulosamente calculada para que fosse de certo jeito. Dessa forma, a virada de chave não seria simples, o que fez total sentido. E da parte da Patty, tivemos a Patty demonstrando que apesar de não ter experiência alguma com a vida, a terapia que fez quando mais jovem ajudou demais. E assim, ela foi uma capeta? Foi. Mas também foi um anjo em diversos momentos. A visita aos pais dela, o acolhimento que eles tiveram com o casal e posteriormente com a filha de coração partido. Eu queria que fossem só eles a ter destaque no decorrer da série, mas nada é tão perfeito assim. Enfim, foi uma série de muitos pontos altos, mas também com pontos baixos devastadores, e pra nós como o saldo final ficou. Não precisava ter redenção. Começa aí. Prem sendo uma adulta formada, independente, podia ter tido um pouco mais de pulso firme? Podia demais. Quem sabe se juntássemos Araki, a princesa Neil e a Queen pra dar uma aula pra essa doutora, nos poupasse de tanta dor e sofrimento. Fica a dica, família é mais do que laço sanguíneo, e se não existe respeito mútuo, talvez não valha a luta pra manter contigo. Mas beleza, vamos falar então de outro final de GL, um GL diferente em relação ao plot final. Estamos falando de Player, que expôs um fato que já é bem claro pra muita gente, o de que idade não é sinônimo de maturidade. Um Deploy que, apesar de mais velho e com mais experiências, acha por bem apostar o futuro do seu relacionamento com a Pan em uma única atitude e escolha da gata. Sabemos que ela tem questões com confiança e abandono, mas a diva deu aula de como ser imatura e sem responsabilidade emocional. O tratamento de silêncio, toda a tortura que ela faz a Pan passar foi muito injusto e cruel. Mas tentando não julgar, a gente entende muito do que a Ploy faz é reflexo de como ela foi criada. O que ela teve como exemplo em relação de afeto, né? A genitora foi um ser humano péssimo com ela e o seu primeiro envolvimento amoroso nem se fala. Olha, não justifica, afinal ela entendia tanto a genitora quanto a ex proporcionaram a ela experiências ruins e ela naturalmente se afastou. Porém, ela não amadureceu o suficiente para não repetir tais atos, né? Tais comportamentos. Mas tudo isso nos permite entender de onde vêm as atitudes erradas que ela teve durante esse GL. E nossas conclusões, assim, mas desidratamentos e traumas à parte, desidratamentos, desidratação, não sei, enfim, choro em abundância, tristeza, cabeçadas à parte, os episódios finais de Player foram excelentes no que diz respeito ao casal. Até a nossa talarica, comedora de casadas oficial, marcou presença e trouxe lições. Fiquei surpresa com essa parte, tá? Ao menos ela com o tempo se tornou uma pessoa melhor. Não tava esperando, tava pronto pra isso. Enfim. Player deu um show de realismo? Não muito, mas chegou bem perto. A série demonstrou o quanto nós seres humanos podemos ser canalhas depois que fomos feridos. Ninguém é 100% bom ou 100% ruim. Elas são humanas, elas erram e demora, mas elas aprendem. Ploy provou isso e Pan até tentou pagar com a mesma moeda, mas não foi muito longe. Infelizmente, ou felizmente, né? Tem coisa que não vale o peso na consciência depois, e o seu arco de amadurecimento foi bem claro. A partida dela para o exterior, o tempo que ela toma para si depois do rompimento abrupto com a Ploy, até o leve gelo que ela dá
da Namada demonstrou seu amadurecimento, ou seja, foi verdadeiro no que pôde, teve uma leve valorizada, as duas juntas funcionam, mesmo que pra mim a Chloe tinha que ter tido uma lição mais dura, mas né, a infância e a adolescência dela já foram muito duras, então eu passei meu pano. A gente passou o pano aqui no canal, vai. É um GL bem construído, fiel no que se propôs. Eu amei o casal secundário e sua saga de dificuldades para o pedido de casamento. Gostei dos pontos de amadurecimento da irmã e da relação familiar da Pan. A genitora da Chloe pra mim é um desperdício de oxigênio, assim como tantos outros. O irmão, sinceramente, pra mim não fede nem cheira, cumpriu o seu propósito e é isso, foi só. E falando em coisas que cumpriu o seu propósito e só, vamos de mais Safe Zone. Esse vi com muito custo até meados do episódio 6, mas eu não tanquei. Só uma pausa aqui. Eu vi até o 2. A Jus, minha noiva, ela é um pouco mais resistente, assim, sabe? Ela se esforçou muito, ela foi até o 6. Você gostou muito de My Safe Zone? Fazer o quê? Você gostou, tá tudo certo. Vamos só continuar. Então, assim, esse GL, ele me causou níveis absurdos de irritação. Nos causou, porque eu tô falando de mim e da Jus nesse momento, tá, gente? Depois das malditas unhas gigantes, era tanta coisa conspirando contra esse casal, era tantos absurdos, tantas atitudes erradas, que depois da Lin se ajoelhando pelo perdão da mãe, e assim que entrou o macho, eu soltei a mão desse GL. Olha, não dava mais, nosso psicológico já vinha sendo massacrado demais com Poison's Love, e não estava dando, era bem pesado também. Não houve homofobia nesse GL, mas houve tantos outros fatores tão graves, quanto que só preferi não me forçar além e preservar o restinho da minha sanidade. Mas assim, galera, falando das atrizes, Lena Mill é um hit, e o que essas duas carregaram nas costas desse GL não foi brincadeira. Esse foi o primeiro GL delas, e elas promoveram um milagre com o que receberam, tá? E para aquelas que foram mais fortes do que eu e foram até o final, bom, receberam seu final feliz depois de muita luta, pedradas, atropelamentos, hospitalizações, mães conspirando contra uma talarica de carteirinha, pai ausente, a ex. Esse romance subiu a serra e foi coroado com um casamento e uma adoção. Então, apesar dos vários pesares, My Safe Zone cumpriu com 2 pontos muito sensíveis para a comunidade, o casamento e a maternidade LGBT+. Por esses 2 motivos e por tudo que Lena e Mill entregaram, esse GL recebe nossos parabéns. Talvez não queira dizer muita coisa, mas recebe. Mas para o futuro, a galera podia melhorar nos roteiros originais, não é a primeira vez da CH3. Liu está aí e não me deixa mentir. Mas eu estou torcendo para que a terceira tentativa seja a da sorte. Já que, tal qual Liu e My Safe Zone, eu estou com altas expectativas para Play Park, que é mais uma das séries com roteiro original, e eu não estou preparada para me decepcionar com Player Park. Mesmo que minha expectativa tenha se ajustado para mais baixas atualmente, ainda estou muito envolvida e torcendo para que esse GL seja maravilhoso. E uma menção honrosa ao GL Runaway, o primeiro do gênero, ao menos que chegou no nosso conhecimento dos GLs tailandeses, né? Ele é o primeiro de terror. Ninguém tava dando qualquer confiança, mas Runaway deu uma aula de como entregar um plot bom, mesmo com só 8 episódios. E não ironicamente, estávamos chamando ele de rodomeiro tailandês, porque no final, ironicamente, entendemos que a vilãzona, o nosso Satanás de Sai, não era tão ruim assim. É possível entender a motivação, o desequilíbrio, e eu passei meu pano de verdade. Jong Kwon foi a vilã que fizeram dela, e pra quem ainda não viu e está curioso, vá ver, porque esse episódio final fez comigo muito que trama de alto orçamento não conseguiu. Esse GL mostra muito da maldade humana, do que há de mais podre e vil, e nos faz pensar. É final aberto a interpretações, mas eu amei essa série. Eu curti conhecer um pouquinho mais sobre crenças e religiosidade da Tailândia. Essa série entrou pra minha lista de conteúdos sáficos pra reassistir no Halloween. E assim, né? Era um GL de terror, já tava esperando uma coisa ruim. Nos outros eu não tava esperando não, viu? Então assim, cumpriu o papel aqui. E esses foram alguns dos GLs tailandeses que finalizaram no final de 2025, que a gente conseguiu acompanhar também. Uns muito aguardados, outros que surpreenderam com o passar dos episódios e aquele que com certeza não será esquecido tão cedo. E assim, 2026 promete ser repleto de novos lançamentos, esperamos ter gratas surpresas com todos, mas nos preparando para alguma frustração aqui e ali, afinal a vida não é um morango mesmo nos GLs tailandeses. Compartilha com a gente quais foram os seus sentimentos com essas séries e quais as expectativas para esse ano também. O canal voltou, espero que vocês tenham curtido, se inscreve em tudo e até o próximo vídeo.